do Conexão Capital Cursos, uma série de encontros gratuitos e online em que nossos professores apresentarão a vocês os cursos que criaram, highlights de seus conteúdos e suas principais aplicações no mercado. O tema desta noite é o curso Assembleia de Acionistas Hoje, que está programado para 11 e 12 de março. Para falar do conteúdo e da importância do assunto, a gente convidou hoje a professora Nair Saldanha, sócia do Madrona Fialho Advogados, com mais de 20 anos de experiência em mercado de capitais, especialista em governança corporativa de companhias abertas, consultoria societária e processos administrativos CVM, além de IPOs, follow-ons, emissões de bondes e fusões de aquisições. A professora é também diretora executiva e presidente da Comissão Jurídica da Abrasta. Professora, primeiro, boa noite, e obrigada por participar desse nosso primeiro Conexão Capital Cursos. Eu queria, assim, de cara, que você nos dissesse qual é a importância e qual é a visão geral do curso, né? De quem está nos assistindo, entender o cenário atual para as assembleias de acionistas. Boa noite. Boa noite, Giane. Eu queria primeiro agradecer aqui esse convite da Capital Aberto e agradecer aí pessoalmente a Giane Carvalho e a Nívia Leite, que está aqui discretinha e está cuidando de tudo também, então, para fazer esse evento acontecer. E, bom, eu acho que a importância não podia ser maior, porque a Assembleia é o órgão soberano das companhias. Você tem basicamente 3 níveis de decisão: diretoria, conselho e assembleia. A assembleia é o topo. E, naturalmente, todas as questões mais estratégicas, mais relevantes, estão na Assembleia. E tem um rol extenso de matérias que a lei das SAs atribui à Assembleia competência privativa de deliberação. Então, dentre essas matérias, no contexto da GO, a gente tem aprovação das contas, a aprovação da destinação dos resultados, declaração de dividendos, tem a eleição de membros para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e fixação da remuneração. Isso aí dá pano para manga já bastante. Então, tem esses temas. E a questão é importante o conhecimento, porque a Assembleia é viva, ela é dinâmica, tudo acontece na hora. Não obstante você ter envio de boletins, etc., você tem um quadro ali que está acontecendo naquele momento. E você, na perspectiva da companhia que organiza a Assembleia, ela tem que ter um domínio absoluto da lei, da regulação, para ter uma condução impecável, respeitando toda a legislação aplicável. E na perspectiva do acionista, ele tem que conhecer os direitos dele, os limites também desses direitos, para saber a melhor forma de utilizar e de defender ali os interesses legítimos dele, nos diversos cenários que se apresentam. Então, é sim muito importante. E, além disso, a gente tem sempre atualizações que vêm de novas edições legais e de evolução do pensamento da CVM. As decisões do colegiado da CVM influenciam diversas delas nas assembleias. E isso também vai ser abordado. Uhum. Como é que está estruturado o curso? Quem for assistir ao curso, quem se interessa pelo tema, sabe da relevância, como é que ele está organizado assim, para quem está nos assistindo ter uma ideia geral do que ele vai ter acesso no curso, professora? Vamos lá. Primeiro, o primeiro dia vai ser ministrado por mim. Primeiro que é um curso, agora ele é totalmente aberto, ele é totalmente dinâmico. Eu sempre estimulo os participantes a perguntarem o que quiser durante a minha fala. Então, fica um negócio vivo, fica um bate-papo. Eu tive o prazer de participar em edições anteriores e foi super rico, para mim, riquíssimo também. E assim, a gente vai abordar de forma bastante estruturada e completa todos os aspectos relevantes na condução de uma assembleia. Todos os aspectos formais, passando a questão da convocação, a questão dos quóruns de deliberação, a composição da mesa. Isso parece simples, mas quando você traz as variáveis disso, isso ganha uma complexidade. É importante que a companhia domine isso e também os participantes todos, né? E também os conhecimentos necessários ali para você saber como você pode se posicionar
em relação a essas matérias todas. Por exemplo, a questão a eleição do Conselho de Administração tem toda uma complexidade ali, com o voto múltiplo e com coisas que podem acontecer na hora. Você apresenta um pedido, depois você retira o pedido, e aí está valendo, não está valendo. Tem uma série de discussões que estão presentes. A questão do Conselho Fiscal também gera muitas dúvidas e discussões com as companhias. Mas, assim, a gente vai transmitir a essência do que é uma Assembleia, todos os poderes que ela tem, para que fique claro para os participantes todo o ambiente de atuação que eles têm e como utilizar nas variadas estratégias, né? Uhum. Agora, perdão, desculpa. Não, eu que te interrompi, prossiga. Na segunda parte, que eu falei da minha parte, na segunda parte, que é do professor Rafael Manhães, ele vai falar do funcionamento das assembleias digitais, das estratégias de ativismo e mobilização acionária. Ele vai tratar de assembleias virtuais e híbridas, como se preparar, como estruturar o voto à distância e discutidas algumas estratégias específicas, por exemplo, para buscar mais representatividade em conselho de administração, a questão de proposta de chapa alternativa, vai abordar pedido público de procuração. Ele tem um escopo ali bem abrangente nessa parte de direitos dos acionistas. É bem amplo, né? Tanto a sua parte quanto a do professor. Dos itens que você citou, tem muita coisa, mas assim, o que é essencial? Qual que você destacaria? Não sei se é o mais polêmico, ou o que exige mais atenção aí, que pode dar errado numa assembleia, né? Porque se ela não for bem organizada, seguir os ritos formais, as coisas podem não acontecer. O que você destacaria, professora? Eu acho que um dos assuntos que acaba gerando discussão, que eu acho que é interessante, é a questão, por exemplo, de ter situações que surjam de conflito formal, conflito material, no contexto de alguma deliberação. Por quê? Inclusive, tem muitas AGOEs, né? No contexto, fazem-se muitas AGOEs. Esse é um tema, na verdade, no final do ano retrasado, então começou a influir a partir do ano passado, teve uma guinada na jurisprudência da CVM que vinha mais fortemente assim, voltada, validando o conflito formal, e essa guinada se moveu no sentido do conflito material. E o que é isso? Então, assim, basicamente, você tem na lei alguns conflitos que são impedimentos absolutos, não tem conversa. Só que tem outras situações que não. Que daí você fala, não, mas esse contrato é com a empresa do meu filho, mas é um contrato maravilhoso para a companhia. Posso votar? Então, vai ter essa discussão. Pelo conflito formal, você já não podia, você teria que se abster de antemão. Pela prevalência do conflito material, você, em tese, você pode votar. Agora, em havendo dano, aí você tem que anulável a deliberação e a companhia tem que ser ressarcida. Não obstante, isso tem nuances. E assim, você não pode chegar numa situação, bom, conflito material, então esquece, estou tranquilo. Primeiro, quem decide? Quem decide? Que papel que tem o presidente da Assembleia nesse momento? Você tem alguns cuidados que você pode tomar para você, se a CVM olhar e falar, poxa, mas era gritante o conflito, ainda que material, você está 100% confortável? Então, o assunto tem matizes que são determinantes no caso de algum desenvolvimento ali, litigioso dessa situação, entendeu? Então, eu acho que esse é um assunto rico e que gera, assim, debates. Outro assunto, Giane, é a questão da eleição do Conselho Fiscal, porque, na medida que foi introduzido pelo boletim de voto à distância, aquela pergunta, né? Quer solicitar a instalação do Conselho Fiscal? Isso é super convidativo, todo mundo, sim, porque senão você acha que você está perdendo os direitos. Só que isso acaba sendo leviano, então a gente até tem notado uma melhora nos últimos anos, mas tem algumas nuances que ainda geram dúvidas nas companhias. Inclusive, tem até propostas de reforma dessa regra que estão aí no forno da CVM para vir. Mas, e se pedem a instalação, na hora não tem candidatos, porque o texto do ofício diz que se for validamente instalado o conselheiro, tem que haver eleição do conselheiro fiscal. O controlador tem que apresentar, tem que preencher? Como fica isso? Quais são os riscos? Então, isso a gente vai discutir também, essa questão de conselho fiscal, porque isso é delicado por quê?
Porque, na verdade, a companhia já tem auditor independente, muitas vezes comitê de auditoria. Ela passa por um double, triple, assim, revisão de números. Isso é caro. O conselheiro fiscal, ele ganha 10% da média da diretoria, que é o topo da remuneração da companhia. Então, não é trivial. Por isso que tem que saber como se posicionar. E muitas vezes a companhia não está em notícia, não está envolvida em nada, está tudo bonitinho, ela está rentável, tipo assim, qual o motivo? Outra questão que a gente vai discutir, a gente tem tido aí alguns episódios muito, muito emblemáticos no mercado de questionamentos do conteúdo das demonstrações financeiras. E aí você pode se ver em situações em que assim, recai incertezas sobre as CFs, mas não se tem clareza de nada, não se tem algumas dúvidas. E aí? E aí que chega o dia da Assembleia e você tem que se posicionar. O que você vai fazer? Como você pode fazer? E alguém tem que aprovar também, porque uma companhia que não tem demonstrações financeiras aprovadas pode ter um problemaço na relação com o mercado, o crédito. Você tem que ter como lidar com isso? Tem jeito? Então, assim, a gente tem soluções criativas aí como ideias, né? Cada companhia vai ver ali o que melhor lhe convém, alguns acionistas, na verdade, vão ver o que melhor lhe convém, mas tem alternativas. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Perdão, Júlio, você falar alguma coisa? Não, eu ia que assim, eu ouvi algumas vezes a palavrinha se. E aí talvez seja a dúvida de quem está nos assistindo, sobre conflito formal versus material e eleição do Conselho Fiscal também. É uma zona cinzenta do que pode e não pode, ou é falta de esclarecimento? Zona cinzenta no sentido assim, a lei ela é dúbia, a orientação nesse sentido, ela deixa muita margem, ou não, ou é falta de conhecimento de quem vai, de fato, organizar esses momentos da vida de uma companhia, professora? Esse assunto não é crystal clear. Por exemplo, conflito formal, conflito material, não é uma coisa aritmética que você fala, olha, super tranquilo, fizer assim, tá tudo bem. Não, tem nuances, porque, não obstante o posicionamento, a CVM tem uma visão holística. Ela olha a coisa com muita profundidade e uma série de atitudes que você pode tomar antes desse momento vão dar direcionamentos ali para o pensamento da CVM. Então, assim, fica tranquilo, vai lá e vota, se alguém reclamar. Não. Não é assim. Não é assim. Inclusive, foi muito interessante, porque quando a gente lê os votos definitivos ali que marcam, um de um lado, o posicionamento do conflito material e do outro, o formal, a gente tem uma aproximação em alguma medida deles, porque se você antever no de material, se você antever de uma forma assim, claro como água, que é uma situação que realmente não dá para ele votar, e isso é uma questão subjetiva, que situação, como é que é isso? Então tem uma zona cinzenta, não é totalmente claro. Então existe, pode haver uma expectativa de que você sim se abstenha de votar. Claro. Não é uma coisa absoluta, entende? Mas aí a gente vai analisar essa situação e discutir as nuances para que todos saibam se posicionar. Com relação ao Conselho Fiscal, na verdade, a atual redação do ofício gera um pouquinho. Eu tenho orientação que eu passo para os meus clientes, mas eu também conheço escritórios que têm posturas diferentes, na verdade, mais empresas que são super conservadoras, mas também não é crystal clear. Inclusive, acho que em função disso, que justamente a CVM já sinalizou na minuta de reforma do 81, que ainda não veio, que ela vai dar mais um passinho para clarear esse ponto. Mas, como nós não temos essa regra, isso existe ainda, Giane. Entendi. Tem algum outro ponto aí da proposta do curso que você queira adicionar? Outro ponto... não, ainda só nesse... A gente tem outro ponto que é pouco claro para as pessoas e a gente vai explorar no curso, é a responsabilidade, assim, o ambiente de atuação do presidente da Assembleia. Como é que é isso? Ele pode tudo? Até onde vai? E se ele extrapolar, o que acontece? O que a gente faz com esse comando? Ele é responsável pelo... Então, a gente vai discutir isso no curso.
Então, mas assim, é importante saber, porque as pessoas também se sentem muito confortáveis de, não, mas tudo bem, na hora o presidente decide. Não tudo. Não tudo. Ele atua por delegação dos acionistas. Não é dessa forma. Então, a gente também vai abordar esse ponto. Agora, se tem algum outro ponto, tem, na data do curso, aliás, acho que vocês marcaram justamente com essa preocupação, com essa ideia, a gente já deve ter o ofício anual da CEP, onde a gente pode ter ali novos impactos nas assembleias, consolidando posicionamentos novos ali de jurisprudência ou da própria área técnica, e tudo isso vai ser abordado no curso, tá? Qual que é a expectativa em relação a essa nova resolução aí que pode sair, assim? A expectativa de vocês que acompanham o debate em torno das assembleias, que mude muito, que esclareça que ponto específico, o que a gente pode aguardar em termos de regulação aí, ou de esclarecimento? Olha, eu sou presidente da Comissão Jurídica da Brasca, sou diretora, então eu atuei na carta da Brasca, com todas as associadas ali. A gente fez uma apresentação, apresentou comentários, eu acho que tem vários pontos de aprimoramento da proposta, mas a proposta é muito bacana. A proposta traz modernização, simplificação, flexibilidade. Agora, ela amplia, eu acho que um ponto super importante é que a proposta vem na linha de que todas as assembleias passem a utilizar a BVD, com algumas exceções para empresas que não têm esse fluxo ali, não recebe. Então, assim, um certo perfil de companhia teria um desconto, mas todas as assembleias passariam a usar a BVD. Tem também uma proposta interessante, mas que tem que ser um pouquinho calibrada, da companhia ter a possibilidade de disponibilizar mais locais físicos para os acionistas acompanharem a assembleia à distância. Então, outros espaços, outras salas. Reunidos para fazer esse acompanhamento, é nesse sentido, professor? Se reunir se cria um ambiente para eles poderem acompanhar, por exemplo, se a empresa fica em Minas, tem um público importante em São Paulo, você põe uma sala em São Paulo para acompanhamento. Então, tem umas questões aí, isso é uma coisa bacana. Tem a questão, por exemplo, que eu comentei, do Conselho Fiscal, que se houver um pedido válido, porque lembra que eu te falei que no ofício atual diz que se for validamente instalado, tem que eleger. E aí você fala, tá, mas e se o minoritário que pediu não tiver candidato? O que eu faço? Eu tenho que... Aí, essa regra está dizendo que se no momento da Assembleia, ainda que haja um candidato válido, não houver, pedido de instalação válido, não houver candidatos, aí você não tem que mais instalar esse conselho. Então, dá um conforto, mas essa é uma proposta. A gente teve sugestões de redação, inclusive, não sei como virá. Então, e tem aperfeiçoamentos do BVD em vários temas, simplificações, dispensas de formalidades, e eles também procuram trabalhar um aprimoramento dos fluxos de transmissão de informação dentro da cadeia, sabe? Então, é uma proposta muito boa. A CVM ela também tem um contato muito próximo com a B3 tem um papel incrível aí no aprimoramento do sistema de BVD, eles que executam tudo, mas eles são muito ativos em busca de melhorias e contribuem muito com a CVM, e eu acho que tudo isso, em alguma medida, está sendo, em boa medida, vem abordado nessa proposta de reforma. Pelo que eu estou entendendo, essa proposta de reforma esclarece pontos que não eram ainda tão claros, né? E também avança em outros. É essa a ideia dessa... Exatamente. Ela esclarece, na verdade, esse ponto do Conselho Fiscal, mas ele simplifica, flexibiliza, e é muito importante você ter o mecanismo do BVD, especialmente para os estrangeiros, aumenta muito a participação deles. Então, é uma melhoria para o nosso mercado. Hoje, assim, uma última pergunta, assim, tem uma evolução que vem, né? Ela vai sendo construída ao longo do tempo. Mas hoje, assim, olhando até o que a gente tem de experiência, a gente não tinha combinado essa pergunta, mas acho que vale a pena fazer. A gente está, do ponto de vista regulatório, de normas e também de conhecimento da importância de uma assembleia de acionistas, a importância formal dela, tá bem, o Brasil
avançou nisso adequadamente ou a gente ainda deve muito ao que a gente tem em outros países? Assim? Como é que a gente olha criticamente o que é hoje as regras e normas para a Assembleia, a exigência da Assembleia, professora? Eu acho que o Brasil fez um progresso imenso, imenso. O BVD foi uma quebra de um novo paradigma de participação, foi incrível, porque e a Assembleia Digital, né? Aliás, na época foi inclusive um pleito da Abrasta, porque a gente falou, senhor, e agora? Todo mundo preso na pandemia, as assembleias, tem que ser digital, pelo amor de Deus. E foi um ganho que a opção natural das companhias é pelo digital. Mas ainda pode melhorar e ainda pode simplificar. Tem espaço para isso. O BVD pode ser simplificado, a forma de votação pode ser simplificada. Então, há muito tempo atrás, eu trabalhei um ano no Simpson Thacher, e um dia eu estava com uma advogada e ela falou, só espera um minutinho que eu tenho que participar de uma assembleia. Aí ela foi, ela votou, assim, puf, sabe, apertou um botão e voltou. Eu falei, você já votou? Ela, sim, eu já votei. Eu falei, meu Deus. Então, assim, quando que isso vai acontecer no Brasil? Isso, assim, há muito tempo. É que eles são os reis da descomplicação, né? Então, claro. Eu acho que a gente tem ainda um bom caminho a percorrer. Mas, Diane, o Brasil deu passos imensos e a CVM, assim, brilha. E, assim, outra coisa, na perspectiva do investidor também, o BVD, ele não ele tem algumas limitações. E é ideal que essas limitações sejam, assim, com o tempo, o máximo possível, eliminadas. É claro que tirar de vez você não pode. Quem tem questões sensíveis envolvendo a eleição de conselhos de administração ou para se preparar para qualquer coisa que possa acontecer na Assembleia, o ideal é estar lá, digital, físico, como for proporcionado. Mas o ideal é que a gente caminhe para uma participação mais plena à distância, via BVD também, entendeu? Aí tem que pensar os mecanismos. Eu não tenho as respostas, mas eu digo isso para a Bolsa, digo isso para a CVM. Tem que facilitar, né? Convocar, formar esse investidor esse acionista que precisa participar. É parte da história de uma companhia bem gerida e com governança. É essa a mensagem. Sim, exatamente. Tá. Perfeito. Tem algo mais que eu não tenha perguntado sobre o curso especificamente que você queira citar? A gente está já quase no final aqui. Não, eu acho que é isso. A gente vai cobrir todo o posicionamento da CVM atual e a gente vai disponibilizar um material que vai ter todo esse conteúdo também, né? E eu acho que também fica com acesso gravado, não fica, Giane? Fica sim. Mas é super bacana, é super gratificante toda vez e costuma ter uma participação muito qualificada. O curso ele vai para o chão, para as bases, mas a gente vai para a complexidade e as participações têm sido ricas, trazendo situações vividas ali e assim é bastante produtivo. Para mim é um prazer muito grande. Né? Situações do dia a dia. Práticas, né? Isso. Entendeu? Então, o que eu faço, doutora, se, sabe, a Assembleia você não consegue aprovar uma questão, se dá um impasse, como é que a gente lida? A gente discute esses assuntos. Maravilha, a gente está aí chegando ao nosso encerramento. Eu vou passar um avisinho aí para o pessoal que está nos assistindo, que no chat está sendo colocado um cupom para quem quiser ainda se inscrever. O cupom é Assembleia 15, fica disponível até sexta-feira para quem for se matricular com desconto para participar do curso. Nosso tempo acabou, eu queria agradecer aí a sua disposição em participar desse nosso primeiro Conexão Capital Curso, para falar do curso, evidentemente. Lembrando aí que as inscrições estão abertas. Quem quiser aproveitar o cupom tem aí mais 3 dias, tá? Está no chat. Agradecer a sua presença. Boa noite a todos e obrigada, viu, professora? Eu que agradeço e boa noite. Obrigada a você e boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, pessoal. Gente, um abraço, boa noite. Tchau, um abraço.